Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa mais um programa Destaques. E você sabia que é possível registrar em cartório a vontade de doar os seus órgãos? Uma novidade lançada este ano tem ajudado a campanha a conscientizar pessoas sobre esse gesto de solidariedade que pode salvar muitas vidas. Hilton é um apaixonado pela vida e pelas funções que escolheu exercer. Ele é psicólogo e professor, e o trabalho com as pessoas é feito paralelamente à dedicação às artes plásticas. A qualidade de vida que tem foi também resultado da doação de órgãos. Desde a infância, ele é um beneficiado com esse gesto. Dos 10 anos aos 60 anos de idade, fez 6 transplantes de córneas. Minha história de vida foi em função da oportunidade que eu tive através das doações. A família, no momento de dor, mesmo assim, teve esse gesto de amor. E aí eu fui contemplado, vamos dizer assim. Já estou inscrito para fazer o 7º, porque infelizmente a degeneração na córnea, a córnea tem uma durabilidade de 10, 12 anos. Então, a gente sempre tem que estar como se fosse trocando um pneu, botando um pneu novo. E aí, no meu caso, eu tive fui muito abençoado por Deus. Com a própria história como exemplo, o professor é um ativista da campanha de doação de órgãos. Por onde passa, faz questão de falar sobre a importância desse movimento. Cada sala de aula que eu tenho a oportunidade de trabalhar com os alunos, eu conto um pouco da minha história. Então eles ficam assim, professor, você já fez 6 transplantes, não acredito. Aí eu faço aquele suspense para dizer o que é, Tenta adivinhar qual foi o órgão. Aí eu digo, foi córnea, gente. Córnea é uma membrana, mas ela é muito importante porque é através da córnea que a luz entra no seu olho, E você tem a oportunidade de ver o mundo. Nessa defesa da causa, Hilton também tem falado sobre uma novidade que traz a tecnologia como aliada na campanha para conscientizar pessoas a se tornarem doadoras. É a autorização eletrônica de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, chamada AEDO, lançada em abril deste ano. Depois que você realiza essa autorização, os órgãos de saúde tomam conhecimento dessa manifestação da vontade. Caso a pessoa venha a óbito, será pesquisado se ela fez essa manifestação. Caso positivo, a família será informada que aquele parente em vida declarou seu desejo de doar órgãos. Isso vai ajudar muito a família nessa tomada de decisão solidária, de aceitar a doação de órgãos. Até agora, em todo o país, já foram feitos mais de 8.000 cadastros. No Ceará, quase 200 pessoas manifestaram oficialmente o desejo de ajudar a salvar vidas. Claro que ainda tem muito a crescer, Esse mês de agosto estamos, inclusive, fazendo uma campanha a nível nacional para premiar aqueles cartórios que mais realizarem a autorização eletrônica de doação de órgãos durante esse mês. A Associação dos Notários e Registradores do Ceará lembra que essa novidade tem a segurança dos cartórios. Os cartórios, eles atuam nessa autenticação de que é realmente aquela pessoa que está manifestando. Pode ser feito através do site aedo.org.br. É um procedimento totalmente gratuito, não há nenhum custo envolvido. E o cartório, recebendo esse pedido, ele entra em contato com o usuário e vai fazer uma videoconferência. E essa videoconferência vai ser mostrada, vai ser gravada, a pessoa é filmada. Então há toda essa segurança. No e-mail do solicitante chega essa autorização também, que ela pode ser impressa ou pode ser guardada nos aparelhos de celular, tablet, computador, pois ela tem um QR Code. O QR Code que a qualquer momento pode ser autenticada essa validade dessa declaração. A ferramenta eletrônica, que só pode ser usada por maiores de 18 anos, é mais uma ajuda para tantas pessoas que estão na fila de espera por transplante. Até a primeira metade do mês de julho deste ano, eram mais de 43.000 brasileiros nessa situação. A maior demanda é por rim, fígado e coração. Imagine só que o quão essas pessoas podem ajudar, Ainda que você não tenha um parente que nunca precisou, você vai estar auxiliando outras famílias. Não é só uma pessoa que está esperando. Cada pessoa daquela fila representa outras várias da família que também estão ansiosas por receber essa doação de órgão. Então, uma só pessoa pode doar vários órgãos. Então, veja a quantidade de pessoas, que você vai salvar aquela vida e aquele momento daquelas famílias. E as campanhas de vacinação desempenham um papel importante na saúde pública, contribuindo para a erradicação e o controle de doenças infecciosas.
Sobre esse assunto, eu conversei com a enfermeira Vládia Medeiros. Vládia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar sobre saúde, um tema tão importante, né, que é atualizar o calendário vacinal, sobretudo a importância da vacina para o coletivo, né? A gente vive em coletividade e nada mais importante do que pensar na saúde do outro também. Sim, importantíssimo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância dessas vacinações, né? A gente sabe que nos primórdios, né, antes de acontecer toda a história da imunização da vacina, nós sabíamos aí que nós vivemos na época do século passado, há 2 séculos atrás, pandemias que foi a peste bubônica, a varíola. Então, durante anos e anos, disseminaram boa parte da população de alguns países, de alguns territórios. E isso se tornou preocupante, porque à medida da exploração, as caravanas eram exploradas, né, no intuito de sempre buscar a população, de estender, né, os povos naquela época. A gente sabia também que trariam algumas doenças, como foi também no México, em Machu Picchu, a civilização maia, que, segundo relatos, né, foi disseminada também por algumas doenças que vieram da Espanha, os conquistadores da Espanha. E nós nos deparamos recentemente agora com o Covid, né? Nós não estávamos preparados para mais essa pandemia. E, diante disso, a gente sabe também que nós vivemos num país tropical, num país com abertura turística expansiva, onde nós temos uma parte central, onde a gente recebe gente da América do Norte, da Europa, da Ásia, enfim. Então, nós temos que estar preparados. E também nós temos variações climáticas dentro do nosso país. A gente fala da questão agora, a gente pode controlar a questão da malária, né, que estão aqui bem perto, no Amazonas e também na região centro-oeste, existe ainda focos ou mosquito que vem trazendo também algumas doenças que a gente consegue manter o controle devido às vacinações, que são chamados bloqueios também sazonais. E com isso, com essa importância, a gente consegue ter um controle. Tudo se consegue ter controle, não. Mas existem políticas hoje, nacional, estadual e locais, para que haja um controle desses tipos de doenças, dessas disseminações dessas doenças. E esse controle é feito através do estudo epidemiológico e também da questão das imunizações. A importância de se manter esses calendários, por que esses calendários são tão pontuais, né? São do período tal, porque ele ocorre tanto com o período que nós estamos, as sazonalidades, né, que são a questão do clima. Então, a gente sabe que no período chuvoso existe mais a questão das doenças, das viroses, que são as gripes, que são a questão da dengue. Hoje nós temos também a vacinação da dengue, né, já está aí, esse projeto já sendo implantada nos municípios, na rede estadual e federal, e o controle disso, né? A gente precisa realmente ter o controle. Se dizem muito, hoje o Brasil, há vários anos que ele erradicou a poliomielite, ele erradicou algumas do sarampo, mas a gente sabe, o fato do nosso país ser uma porta aberta, e a gente sabe que alguns países aqui da América do Sul talvez não tenham esse controle rigoroso como o nosso país tem, quando a gente fala da questão das imunizações, das vacinas. E esse controle hoje, ele se torna importante para quê? Justamente para que a gente possa saber o que realmente hoje mais se sobrecai sobre a população. São doenças de controle ou são as doenças que não têm controle? A gente sabe que aquelas que têm controle são aquelas que têm hoje o esquema nacional. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E falamos agora sobre o trabalho da perícia criminal, sobretudo após o acidente aéreo ocorrido no último dia 9 de agosto, que vitimou, infelizmente, 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes da Voipés. Sobre esse assunto, a gente conversou com a Rosane Aguiar. Ela é presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Ceará. Rosane, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques.
para falar sobre o trabalho da perícia tão importante, né? A gente teve, infelizmente, esse acidente no começo desse mês, esse acidente aéreo que todo mundo ficou muito impactado, né? Preocupado, enfim. E aí entra o trabalho da perícia, né? Desse trabalho importante de se saber causas, de se saber até para poder prevenir, né? Enfim, como é que é o trabalho de perícia, como é que é esse cuidado minucioso que se tem para poder se chegar à causa de um determinado acidente como esse que aconteceu no começo do mês? Certo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui por terem pedido a nossa participação, né, nesse momento. Infelizmente, a perícia é necessária, porque nós só trabalhamos, realmente, nós somos a última voz da vítima, né? Nós é quem damos as substâncias ao inquérito, nosso laudo criminal, que realmente vai determinar as causas. Nesse caso em especial, a perícia é imprescindível para identificar tanto os motivos que levaram à queda do avião, quanto também a causa da morte de cada um dos passageiros, bem como as suas identificações, né? As causas, existe um centro, né, no país, que é o CENIPA, que ele faz toda essa investigação com o objetivo inicial de que se combatam quedas da mesma natureza, para que eles possam averiguar o que está acontecendo, mas eles não emitem um laudo criminal como o nosso, né? Eles vão fazer um laudo técnico para dar substância ao que o centro deles determina e precisa. Então, eles vão fazer o laudo deles, nosso laudo não é o mesmo laudo do CENIPA, é importante que isso fique claro. Nosso laudo ele vai identificar motivos que levaram à queda, causa das mortes, identificação de cada um dos passageiros, né? Essas causas, nesse caso, foram investigadas, estão sendo pela Polícia Civil de São Paulo, através da sua polícia científica. Se instaurou um inquérito policial para que se determine as circunstâncias da queda, toda a sua materialidade e definir as possíveis responsabilidades criminais, né? Nesse caso em especial, quem fez o atendimento? Peritos criminais oficiais de São Paulo, da Polícia Científica de São Paulo, munidos, né, de conhecimentos técnicos científicos, colaboração com outros órgãos, né, tiveram o apoio dos bombeiros lá também para a retirada de corpos, os bombeiros sempre muito parceiros nesses trabalhos, o pessoal da Polícia Militar que faz a área, né, o isolamento da área, assim como em todas as perícias que nós participamos. É feito todo esse apanhado para que se tenha a conclusão final do laudo, né? E uma coisa muito importante é para falar sobre a identificação desses passageiros. Nós sempre iniciamos as perícias pelo exame mais simples até o mais abrangente. Nesse caso, no mais simples, nós poderemos citar a coleta e a comparação das impressões dígito-papilares dos ocupantes da aeronave. Depois, passamos para a identificação das arcadas dentárias das vítimas e depois fazemos o exame do DNA, para que seja checado realmente que cada uma das pessoas sejam exatamente elas, para que os familiares possam realmente ter a certeza de que estão recebendo os corpos corretos. E o pessoal, os médicos legistas, que dentro já da Coordenadoria de Medicina Legal, eles vão fazer a identificação exatamente da causa de cada um. Pois é. E, de forma resumida, inicialmente é feito isso. Pois é, a gente vê esse trabalho minucioso e cuidadoso, né? Muitas vezes as pessoas querem logo o resultado imediato, mas tem todo um cuidado, né, e um respeito no caso deles, né, do que aconteceu. A família, né, a própria pessoa que perdeu a vida nesse acidente. Mas, assim, como é que as técnicas são utilizadas no sentido de evolução, digamos assim, né, da tecnologia a favor do trabalho de vocês para antecipar um pouco mais esses resultados? Uhum. A partir como eu falei, primeiro nós vamos do mais simples, né? Vamos primeiro tentando confrontar a parte das impressões papilares, né, que é a papiloscopia, que é feita também pelos peritos criminais, com apoio dos auxiliares de perícia, em alguns estados assim chamados.
No Ceará, no caso, nós chamamos de auxiliar de perícias, que dão apoio para a gente nesse sentido, né? Que é o laboratório de impressões papiloscópicas, no caso específico do Ceará. Em São Paulo, eu acredito que o nome seja algo similar. Então, para que você determine, aí caso não se consiga a identificação através das impressões papiloscópicas, parte-se para a investigação das arcadas dentárias, que aí você vai ter uma certeza, a família vai entregar um documento do dentista para informar, e é feito um confronto disso também, que é mais uma segunda certeza, e depois também é retirado o DNA e comparado ao DNA familiar, para que se tenha certeza que realmente a vítima é aquela pessoa. Até porque no momento de um acidente assim com avião, às vezes as pessoas mudaram de lugar, você compra a passagem na cadeira 12A, mas de repente durante o voo você resolve ir para a cadeira 5A. Então, para a gente ter essa certeza, é necessário realmente que se faça individualmente cada um dos corpos. E os corpos vão para a Coordenadoria de Medicina Legal, que são recebidos pelos médicos legistas, que são os peritos que ficam na parte interna da perícia, né? Esses peritos que vão para a área externa, no caso dessas perícias, são os peritos que estão em local de crime, que nós chamamos assim, que no Ceará se chama NUPEX, que é o Núcleo de Perícia Externa. E os médicos recebem os corpos justamente para a gente entender. Aquela pessoa morreu carbonizada, ela morreu em decorrência da pancada, ela morreu da pancada e depois teve uma carbonização. Então, toda essa sequência e todo esse trabalho é feito por uma equipe multidisciplinar. A gente tem o pessoal da química, o pessoal do DNA, o pessoal da odonto, nós temos os papiloscopistas, que na verdade nós não temos esse cargo. No Ceará nós temos os auxiliares de perícia, que fazem também o trabalho de retirada e fazem as coletas das impressões digitais, sempre com o apoio de um perito criminal. No caso, Rosane, a gente viu aí alguns últimos noticiários com relação a esse acidente, né, que eles teriam todos politraumatismos, né, que teriam falecido dessa forma, né, da queda mesmo, né, do impacto que foi muito forte. Né? Como os corpos já tinham ido para a Coordenadoria de Medicina Legal, inclusive já foram liberados, a gente hoje já pode, inclusive, dar essa informação. Por conta da forma que o avião caiu, a aeronave caiu de peito no chão, né? Então foi visto que durante a pancada, eles todos morreram de politraumatismo. Então eu acredito que quando sair o laudo final completo, a gente realmente vai poder ter essa informação. Por essa razão, muitas vezes a gente até não dá entrevistas antes, que saiam todos os exames, para que não haja nenhum tipo de exploração disso e disposição para os familiares, já no momento de tamanha dor, né? Isso, a gente se compadece sempre, né? Porque se põe no lugar da família, né? Quem está recebendo notícia assim, detalhar assuntos, né, tão doloridos, né? Por vezes é algo que vai mexendo naquela ferida que ainda está muito aberta, né? Exatamente. E também tem um detalhe também da preservação, né? Hoje com as redes sociais, as pessoas não têm o menor cuidado de entregar uma mensagem, mandar uma fotografia, um vídeo. Eu sempre digo, se ponha no lugar do familiar, né? É isso. Que é até crime, né? Fazer a divulgação. Pois é, e aí eu queria falar com você justamente essa questão, com relação a você um acidente, digamos assim, dessa forma. A gente está falando desse exemplo que foi o mais recente, né? Mas um acidente de trânsito, enfim, o que acontecer. Das pessoas invadirem aquele local, né? Delas se acharem peritas, né? De mexer no local. Não pode mexer, em hipótese alguma. É crime se mexer no local de crime. O local de crime é da perícia, né? Realmente o espaço é nosso. Há um plano operacional padrão, que é um POP, onde ele determina o distanciamento que nós temos que ficar, o isolamento, a forma que tem que ser retirados os vestígios, a forma que tem que ser retirados os corpos, a sequência lógica dos exames que devam ser feitos. Mas, infelizmente, a gente vive num momento que as pessoas, às vezes, elas estão mais preocupadas em filmar e fotografar até mesmo do que poder ajudar. Em muitos casos, às vezes a gente está em local de crime, a gente tem que ficar dizendo, pessoal, não pode filmar, isso aqui é uma cena, você vai expor a vítima. E às vezes já aconteceu até de que recolhêssemos celulares para levar para a delegacia, para que a pessoa apagasse o vídeo.
Já aconteceu também de eu estar num local de crime e antes que eu visse os corpos, eu já ver imagens que já estavam correndo em redes sociais. Tudo isso é muito prejudicial ao nosso trabalho, até porque ele vai tirar e vai invalidar, né, todo realmente esse vestígio objetivo. Nós temos hoje no Ceará, por exemplo, nós temos equipamentos de alta tecnologia, o scanner 3D, nós trabalhamos com drones também. Então a gente guarda essas imagens, porque aquela cena nunca mais vai voltar. E a gente tem tentado, da melhor forma, sempre atender a sociedade. Nós somos a última voz da vítima, realmente. Nós, sem perícia, não há justiça. Somos nós quem determinamos realmente a finalização, o laudo conclusivo, às vezes não. Mas, nesse caso, especificamente, vão ter os laudos relacionados à queda do avião, vão ter os laudos relacionados aos corpos, vão ter os laudos relacionados aos nomes de todas as vítimas, reconhecidamente com os devidos exames. Pois é, com relação a... Eu relembro daqui um caso do edifício Andréa, né? Que foi também aqui... Eu trabalhei nele, né? Pois é, e aí eu lembro muito bem, assim, no dia que aconteceu e tudo, da comoção, né, local das pessoas, gente que de todos os cantos foi até lá para ver, ficava a madrugada inteira, né, vendo o trabalho dos bombeiros, enfim. E de que forma as pessoas elas podem ajudar? Eu sei que é uma coisa que chama a atenção, né? Até eu já ouvi falar assim, a pessoa pode ajudar não estando lá, né? Não atrapalhando a via de acesso de quem está trabalhando, assim. De que forma a curiosidade atrapalha nesse sentido também, né? Uma vez que é algo que assusta a gente, pegou todo mundo de surpresa, né? Por tudo que aconteceu, enfim. E das pessoas terem se deslocado de suas casas para ficarem lá meio que fazendo vigília, orando, tudo bem, né? Pedindo a Deus para que essas pessoas saiam com vida, enfim. Mas, de certa forma, acaba tendo de prejudicar o trabalho de vocês? Termina que às vezes prejudica pelo volume de pessoas, mas ali no caso do edifício André também foi uma coisa muito forte, né? A vizinhança, por exemplo, muito chocada também com tudo que viu, até para nós peritos que já trabalhamos com isso. As pessoas às vezes pensam que nós nos tornamos frios, mas isso não acontece. Na verdade, a gente precisa ser técnico, a gente se trabalha muito para isso. Tem que haver um cuidado muito especial com esse aspecto psicológico da saúde mental dos nossos colegas. Hoje, inclusive, realmente eu até represento, né, esses colegas. Hoje eu estou presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Ceará. E realmente a gente tem um cuidado todo especial com isso, porque aquilo ali realmente ele mexe com a gente. Assim como mexe com você, mexe com os familiares, mas logicamente cada um na sua intensidade. Então ali a gente tem que ficar mais neutro para que a gente possa ser muito técnico. E realmente a curiosidade das pessoas, ela às vezes é muito extremada, a ponto de que elas façam filmagens, soltem em redes sociais, coloquem, exponham, né, o nosso trabalho, exponham o corpo da vítima, exponham cenas que a família jamais gostaria de ver ou devesse ver, né? E a gente faz um trabalho hoje, inclusive na nossa perícia. Hoje nós temos peritos que vão nas escolas públicas, nas escolas particulares, para justamente a gente fazer uma conscientização da população sobre todo esse trabalho e a necessidade que nós temos realmente do sigilo, de muitas informações, para que a gente possa ter da melhor forma os melhores resultados, né? Para que o local não esteja contaminado com informações que não eram dali do momento do acidente. Pois é, assim, maiores, né? É difícil a gente ter esse controle, né? As pessoas chegam muito rápido até eles. Pois é, e aí fica, você falando agora, né, fica essa preocupação nossa também, da saúde emocional, né, de quem chega a um local como esse, assim, né, digamos assim, de forma profissional, a gente fala fria também, mas de forma profissional, né, de chegar e ver aquilo como um trabalho, né, ter o respeito pelo corpo, os corpos que estão lá, né, pela vida de quem se foi, da família que está ali. Como é que é deitar a cabeça no travesseiro depois de ver cenas dessas, assim, né, de ver pessoas recebendo a notícia também? Como é que é o cuidado com vocês dessa forma? A gente tem apoio psicológico, né? Temos esse apoio aí pela Secretaria de Segurança, mas nós do sindicato também temos um apoio pessoal com os nossos sindicalizados.
exatamente porque a gente às vezes acha que a pessoa possa não estar preparada naquele momento, naquele dia, para que ela possa receber algo tão impactante, né? Eu digo principalmente aos meninos que entraram agora, os novatos, os colegas, que a perícia ela é muito assim, ela instiga muito a gente a estudar, a pesquisar, a tentar ter tudo isso, mas nós temos o nosso lado humano que também fica mexido ali, né? E esse lado humano, naquele momento ali, ele precisa ser um pouco resguardado, justamente para que a gente não tenha sequelas, né, psicológicas. O caso do Edifício André, por exemplo, nós passamos 8 dias lá, uma equipe, a gente fazia revezamentos, em todos os momentos do dia e da noite, nós tínhamos algum representante da perícia, nós ficamos lá junto com os bombeiros, com o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da Defesa Social, o pessoal da Cruz Vermelha, assim como no caso de um acidente desse, onde você vê ali várias equipes de vários lugares. Mas esse lado de achar que o perito fica frio, como é que ele bota a cabeça no travesseiro, realmente mexe com a gente, principalmente quando há a morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, quando morreram cidadãos, assim quando morre alguém em latrocínio, como também quando morre alguém no trabalho, no acidente de trabalho. Então, tem determinadas mortes que mexem mais com a gente, né? Não que todas não mexam, mas algumas mexem mais. E no caso do Edifício André, que nós vimos ali uma cena de guerra, né? Realmente foi um dos maiores acidentes de desabamento de prédio, acho que está na cabeça de cada um de nós, né? E cada um de nós tinha a sua visão, tinha o seu expertise de fazer ali o que tinha de melhor, cada um de nós tem seus talentos. E a gente tenta com isso também convencer a população da necessidade que eles precisam ter de respeitar os espaços onde ocorrem os acidentes, os crimes, para que a gente tenha as informações mais concretas possíveis, né, para ter um resultado sem nenhuma contaminação. Ok, Rosane, muito obrigada mais uma vez pela conversa. Parabéns ao trabalho de vocês, assim, que é tão essencial para a resolução de crimes, de acontecimentos e de tragédias, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradeço a vocês o espaço e a nossa perícia está sempre à disposição para tirar as dúvidas e também para orientar a população nesse sentido, né? Nós somos a última voz da vítima, então nós temos que estar ali e o local tem que estar isolado, preservado, até mesmo para minimizar as dores dos familiares e das vítimas. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a Praia do Preá, no município de Cruz, aqui no Ceará, vai receber um empreendimento de alto padrão. É o Vila Carnaúba, recentemente inaugurado e com as obras já iniciadas. Sobre esse assunto, eu conversei com o Eduardo Joaçaba. Ele é diretor jurídico e de relações governamentais do Grupo Carnaúba. Eduardo, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Tem empreendimento novo, que bom, né, no Preá. Tão bonito, um local tão agradável e agora também com esse empreendimento de alto padrão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Tá joia, Elaine. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui conectado com vocês, representando o Grupo Carnaúba. A gente está num momento aqui muito interessante da companhia, né? Porque depois de vários anos desenvolvendo o primeiro produto, né, na região do Preá, no nosso portfólio, a gente conseguiu agora no mês passado fazer a inauguração dele, né? Você inclusive participou do evento, foi mó barato e a gente está muito animado, porque, alguns anos de trabalho, né? Eu acho que a gente conseguiu, como resultado desse projeto, definir muito a identidade, né, do que vai guiar tudo que a gente vai fazer na região. Então, o Vila Carnaúba, ele chegou como um condomínio fechado de lotes, endereçar uma demanda que a gente identificava como reprimida, né, por pessoas que já frequentam a região há muito tempo, mas que por uma ausência de uma infraestrutura adequada na região de hotelaria e hospitalidade de modo geral, buscavam, né, uma oportunidade de ter uma propriedade, um lote. Então, a gente conseguiu um enquadramento, né, desse projeto como de alto padrão e avançar muito em vendas, né, desde o primeiro lançamento, né, há cerca de 18 meses, e hoje, com a primeira fase entregue de 160 lotes, a gente tem mais de 120 vendidos. Então, a gente está muito animado, Elaine.
Pois é, e aí falando também desse paraíso, né? Conta um pouco para a gente ter uma ideia de quem ainda não conhece o Preá. A gente foi, inclusive, até colocou também, já postou nas nossas redes sociais do Grupo Otimista, né? Esse momento de inauguração. E também para você falar um pouco sobre como é o Preá, né? E por que ele é tão queridinho de quem faz kite. Pois é, eu acho que é interessante falar sobre isso, porque é uma região que a gente já frequenta há muito tempo, né? O grupo todo, né? Eu acho que hoje são quase 60 pessoas, 100% dedicadas a esse projeto. Muitas dessas pessoas já frequentam o Preá há 10 anos, né? E eu acho que a gente, em 2018, em 2019, a gente percebeu que a região estava passando por uma grande transformação com a chegada do aeroporto regional de Jericoacoara, que fica na região do Preá, né, a 15 minutos de distância da praia. Então você pousa num voo comercial, tem voos diários de Guarulhos, de Confins, e a tendência de aumento desse fluxo de voos domésticos e também logo logo internacionais. E isso transforma, né, a região. O aeroporto é, sem dúvida nenhuma, um grande vetor de desenvolvimento urbano, né? E aí, por conta disso, a gente, até então, vestindo um chapéu muito de turista, resolveu vestir um chapéu um pouco diferente também de empreendedor, né, com o objetivo de conceber um destino turístico planejado, uma grande cidade turística planejada, por conta desse aumento do fluxo, né, turístico já acontecendo nessa região há muitos e muitos anos. A chegada do aeroporto vai impulsionar ainda mais esse processo. A concessão do Parque Nacional de Jericoacoara impulsiona ainda mais esse processo. E aí, respondendo a sua pergunta, Elaine, o Preá ele apresenta as condições perfeitas para a prática do kitesurf, do windsurf, do wingfoil, as práticas de esporte ao vento de modo geral. A temporada é longa, então em junho já começa o vento. Obviamente o Nordeste e o Ceará vento o ano inteiro. Para a prática do kite, ele começa a ficar muito bom em junho, né? E aí a temporada é longa, vai até janeiro, fevereiro. Então a temperatura da água é perfeita, a costa é extensa, a localização, né, do Nordeste e do Ceará em relação a Brasil e Europa é perfeita. Então os europeus vêm muito, né, para praticar o esporte. A tendência é que a gente consiga mais e mais trazer eles para essa região. E você tem, para completar, esse cenário, né, de um litoral exuberante, com dunas e lagoas e uma costa muito bonita, como é a do Ceará de modo geral, e a gente está procurando aqui, né, contribuir para um planejamento urbano e evitar que se repitam exemplos que a gente conhece no Brasil e no mundo, né, de regiões que, por uma pressão urbana, se desenvolveram de uma maneira inadequada e a desordem tomou conta, um processo de favelização, e aí virou uma bagunça. E aqui eu acho que o objetivo é tentar contribuir para que isso não aconteça. Elaine, a história é essa. Pois é, e a gente vê justamente essa preocupação, né? Porque são santuários, né? São espaços lindíssimos, praias lindíssimas, né? Que a gente precisa preservar, né? A gente precisa ter esse olhar carinhoso, tanto com quem mora, né? Há um tempo, né? Com a comunidade mesmo do entorno, né? Ter esse olhar de sustentabilidade e também de proteção, né? Porque é bonito quando a gente chega e vê a natureza ali. E que bom que a gente possa deixar e proporcionar que outras pessoas também, quando chegarem depois da gente, também vejam, né? O quão bonito é, o que a gente está vendo também, né? Exatamente. Eu acho que nessa linha de raciocínio, a gente até se enquadra muito como um grupo de empreendedores imobiliários não tradicionais, como incorporadora, porque a gente chegou nessa região muito antes de pensar em fazer qualquer tipo de investimento, né? E agora estamos aqui investindo, né? E como incorporador que chegou para ficar. Então, boa parte da equipe vai ter uma casa, ou um título do clube, ou vai ter algum produto, né, que a gente está desenvolvendo, ou que a gente vai desenvolver, justamente porque a ideia aqui não é chegar a desenvolver e depois ir embora, né? Aqui a ideia é que esse destino continue paradisíaco pelos próximos 10, 15, 20 anos, né, de maneira organizada, e se torne um grande exemplo, né, de que dá para você fazer desenvolvimento, né, com esses pilares, né, ambientais e de sustentabilidade que conversam muito com o que o mundo está pedindo, com o que as pessoas estão pedindo em termos de produto imobiliário. Então dá para combinar as duas coisas e ao mesmo tempo, né, se conectar com a região e continuar, né, sendo né, uma pessoa e um grupo que frequentemente participa
daquela região. Pois é, e aí falando um pouquinho do empreendimento, eu queria que você desse um detalhe. A gente conheceu um pouco e foi lá, né, e mostrou inclusive nas plataformas, já para quem está assistindo também conferir no nosso Instagram lá, o Otimista, e Itapirus também, todo esse momento de celebração que foi a inauguração dessa primeira etapa, né? Esse Eduardo, conta um pouco esses detalhes. Eu sei que também tem a questão da sustentabilidade, dos lagos lindíssimos, né? E também dos carros elétricos. Tem toda uma preocupação de iluminação, né? Para não afetar os animais que estão por lá, né? Os passarinhos. Eu achei bem bacana essa proposta. Não, legal, poxa. Então, é o primeiro projeto que a gente fez. A nossa ideia, de novo, é desenvolver dezenas de outros projetos. Então, a gente quer fazer isso de maneira faseada, com calma. Então, esse primeiro exercício do Vila Carnaúba, né, começou ali em 2020 como o primeiro passo apoiado num grande estudo ambiental, topográfico, de levantamento, né, arbóreo, de fauna e flora, justamente para, com base nesses estudos, depois disso, ir para a prancheta com o time de arquitetura e produto, pensar no que é possível fazer respeitando, né, as características daquela área, daquele terreno. Então, a gente conseguiu, né, um resultado final que agradou muito a nós e aos nossos clientes, né, porque no final do dia a gente consegue ter uma taxa de ocupação baixíssima, uma taxa de permeabilidade super alta, né, um número de lotes de tamanho adequado para quem, né, em geral, está buscando aqui uma segunda ou terceira residência. Então, as pessoas não querem ter casas muito grandes, né, as pessoas querem ter casas funcionais, né, que tragam menos trabalho, seja para construir, seja para manter. E aí, com base nisso, a gente foi se apoiando em alguns pilares né, e se provocando a pensar, né, de forma diferente o que esse condomínio poderia ter. Então, as vias internas são todas de areia, né, seguindo até um padrão que você encontra na região de modo geral. Então, você não precisa botar asfalto, você não precisa botar intertravado, concreto, nada disso. Então, as vias internas são de areia. Claro que a gente faz um sistema de drenagem, terraplanagem robusto, mas você já muda muito a identidade do lugar com essa sutileza. E aí, os veículos internos, né, são elétricos. A gente restringe a circulação de veículos a combustão, tem um plano de transição, mas a ideia é que internamente dentro do condomínio apenas veículos elétricos circulem, né? E aí você tem esse conceito das lagoas, né, inspirado muito nos lençóis maranhenses, uma região com muita abundância de água, né? Então a gente conseguiu, né, estruturar essas lagoas que têm fundos de areia, né? Então você tem uma sensação de estar literalmente num daquelas lagoas de dunas, né? Então elas enchem com água de chuva, enchem com água do lençol ou com, né, todo o sistema que a gente criou de filtragem, né, para aproveitar aquela água. E é uma lagoa que ficou incrível, com os lotes ao redor dela, né? Então, isso, né, eu acho que foi um grande diferencial, né, no empreendimento. Então, você alia as lagoas com as vias internas de areia, com taxa de ocupação baixa, permeabilidade alta, com umas áreas, né, dentro do terreno, né, mais sensíveis, sob o ponto de vista ambiental, preservadas. Então, a gente não precisou fazer nenhuma intervenção nessas áreas. Isso torna, com o tempo, um grande ativo do empreendimento. Então, você chega na praia, você nem percebe que tem um empreendimento ali, que é aquela área de mangue, né, de salgada picum e toda aquela vegetação nativa foi totalmente preservada justamente para que ela se tornasse um grande ativo do empreendimento. E hoje é o que aconteceu. E aí, quando a gente chega no final do dia com essa entrega, né, e com a inauguração dessa primeira fase, em julho, né, no mês passado, a gente ficou muito, muito feliz, porque isso vai influenciar muito o comportamento nosso, né, olhando para frente, de todos os produtos que a gente vai fazer pelos próximos 5, 10, 15, eventualmente até 20 anos. Então, tem muito a melhorar, é evidente, vários erros foram cometidos, a gente aprende com eles, para não repeti-los. E aí a ideia é que esses próximos empreendimentos, sejam eles de praia ou sejam eles de entorno, porque aqui a gente tem que pensar no ângulo, né, urbanístico, né? Então, o desenvolvimento não só da praia, a gente tem que ter um produto que endereça a demanda por moradia de classe média, moradia popular, né? Vão ter hotéis de diferentes tipos de bandeiras. Nesse condomínio do Vila Carnaúba que a gente inaugurou, a bandeira que a gente está levando é a Nantara,
que é a bandeira asiática, que vai ser a primeira bandeira, né, na América Latina, e a gente está super animado, porque é um canal de vendas super poderoso, né, para distribuir o preá para o mundo inteiro. A gente nunca teria condições de fazer, com um grupo hoteleiro que tem mais de 500 hotéis no mundo, e com uma inteligência de operação no Brasil, porque ele já tem no Brasil a bandeira Tivoli, que operam na Praia do Forte, em São Paulo, NH Hotéis, então eles sabem trabalhar no Brasil. Então a gente está muito animado com esse hotel que fica dentro do Vila Carnaúba, cujas obras devem começar ainda esse semestre, para inaugurar em 2026. Então, cada semestre, uma entrega. E está pertinho, né? Pertinho do aeroporto também, tem toda essa facilidade de acesso, né? Isso faz muita diferença, né? Para a gente fala muito isso, né? O estado do Ceará tomou uma decisão muito acertada em 2010 de seguir com essa ideia de construção do aeroporto. Em 2014, a pista fica pronta, em 2017, o primeiro voo charter, e em 2018 as companhias se plugam naquele aeroporto, e hoje você tem voos diários de Guarulhos, da Latam, da Gol, a Azul faz de Confins, as companhias aéreas internacionais já estão de olho, porque boa parte dos clientes que pousam em Fortaleza se deslocam ao litoral, né, justamente para a nossa região. Então a ideia deles é justamente tentar, em algum momento, ter um voo internacional para a Praia do Preá, para o aeroporto de Jericoacoara, porque ele vai atender o cliente melhor. Então o aeroporto ele transforma essa região, né, para o bem e para o mal. E aqui nosso objetivo é fazer com que essa transformação seja muito mais para o bem do que para o mal. É isso. E falando sobre sustentabilidade também, vocês estão no Instituto, né? Vocês formaram um instituto que também faz ações na comunidade, né? Esse é o Camboa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, como é que são feitas essas ações junto à comunidade do entorno. Então, a nossa atuação enquanto Grupo Carnaúba, ela está estruturada num formato de tripé, né? O primeiro tripé de produtos imobiliários dos mais tradicionais, que eu comentei aqui, alguns. O segundo tripé dessa visão urbanística de entorno, que eu também comentei aqui, né? Da gente conceber, né, produtos, né, imobiliários de diferentes perfis em diferentes momentos. E o terceiro tripé, de igual importância, é essa visão de impacto, né? Não dá para a gente chegar nessa região e sair construindo sem a gente conseguir desenvolver a quatro mãos, junto com a comunidade local, esses projetos todos. Então, no primeiro ano, em 2020, e principalmente em 2021, a gente exerceu uma escuta ativa com a comunidade muito forte. Então, a gente chegou, a gente apresentou, né? A gente se apresentou e compartilhou um pouco das nossas ideias e visões, mas a gente ouviu muito qual era, principalmente da turma local, qual era a expectativa deles para aquela região. E aí, com isso, a gente conseguiu, com esse braço de impacto, integrar a comunidade. E hoje a gente vem fazendo, através do Instituto Camboa, do qual o Grupo Carnaúba é um grande mantenedor, mas a ideia é que, com o tempo, esse instituto tenha outros parceiros e mantenedores e empresas que atuam na região ou não, né? E nesse instituto a gente classificou alguns pilares mais prioritários de atuação. Hoje a gente atua muito na parte de capacitação de mão de obra, com vários programas de treinamento e capacitação ligados à construção civil, a serviços, hotelaria, em parceria com o Sistema S, com a FIEC, inclusive, também. Então o Senai participa com a gente desses programas de capacitação de mão de obra. Então a ideia é ter muita continuidade nessa vertical. E a segunda é essa de gestão de resíduos, né? Você, como destino turístico, né, é chocante você chegar numa região como essa e ter lixo no meio da rua. Então, aqui, ele passa por olhar toda né, a cadeia, né, desde coleta seletiva de lixo, ao processo de reciclagem, à destinação final, seja a um aterro, seja, né, alguma usina talvez de reciclagem ou geração de biometano. Então, a gente está olhando essa cadeia de gestão de resíduos de uma maneira muito séria. E eu acho que é o segundo grande pilar de atuação do Instituto. A gente mapeou várias outras demandas e gargalos da região, que a gente gostaria de, com o tempo, o Instituto ganhando robustez, também participar, né? E isso passa por, né, eu acho que olhar a parte toda de integração com projetos, né, do Estado, a região, alinhamento com o município, né? Eu acho que olhar a parte da cultura, que é super relevante, né? Tem muita coisa que dá para fazer, né? Então a gente está começando devagarinho, mas com muito foco para a gente não dispersar e acabar não entregando
nada com muita qualidade. Então, a gente estruturou o Instituto hoje com esses dois pilares, né? Capacitação de mão de obra, para dar oportunidade para as pessoas que elas têm, em geral, uma qualidade de ensino muito elevada. O Ceará está muito bem posicionado, então as pessoas que entram nos programas de capacitação impressionam, né? A velocidade como elas aprendem, se desenvolvem, mas o que faltava era justamente isso, né? Essa última, né? Esse último detalhe da capacitação para ela poder depois sair em condições de se empregar, né? Em várias posições diferentes em estações de trabalho. E a segunda é, como eu comentei, a gestão de resíduos. Então, a gente está bem animado com essa frente. Você falou uma coisa tão importante, a questão dessa gestão de resíduos, né? Porque não pode ser uma coisa de um ponto específico, né? Ela tem que conversar com todo o processo, né? Uma vez que, se você fez a coleta, mas não tem com quem receba, não tem quem entenda que pode coletar, ou então não tem quem receba para fazer o manejo correto, vai parar em algum canto, né? E aí esse canto que parar, acaba que o processo não anda, né? É uma engrenagem de fato, né? Então tem que tá muito bem casadinho e aí demora, né? Demora, cada área tem sua peculiaridade, né? De um olhar mais atento, né? Exatamente. É exatamente isso. Então a gente está tomando esses cuidados que você descreveu bem, mas sendo muito bem surpreendido com a receptividade da comunidade local e dos outros empresários que, né, acho que se juntam para enfrentar os problemas. Eu acho que a gente não está fazendo ali nada sozinho, né? Eu acho que os outros empreendedores, donos de pousada, donos de restaurante, né, líderes comunitários, a própria administração pública local, muito ativa, né, e convencida de que o turismo ele é o grande pilar de desenvolvimento daquela região, e por conta disso é importante você ter um ordenamento de trânsito, é importante você ter uma gestão de resíduos adequada, você ter pessoas, né, capacitadas para atender a demanda que está crescendo por serviço, por hotelaria, né? Então, a gente está ali muito surpreso, positivamente, com a evolução dessas frentes todas. Eduardo, para a gente encerrar aqui, queria saber de vocês, assim, quais são os próximos passos, né? A gente teve aí o Vila Carnaúba, e quais são os próximos passos que vocês estão propondo já? O que está sendo olhado agora para o final do ano também, além? E 2025, você falou 2026, né, do hotel, né? Isso, o que a gente tem aí de prospecção, de agenda para esses próximos anos aí, meses também? Olha, em julho, então, mês passado, a gente inaugura a primeira fase do Vila Carnaúba. A ideia é até o final do ano conseguir lançar dentro daquele mesmo terreno uma segunda fase de uma área adicional, que a gente pretendia e pretende lançar até o final do ano para iniciar as obras em 25, e em 26 inaugurar o hotel. Então, isso é a Vila Carnaúba. Distante dele, um outro projeto cujas obras também já se iniciaram é o Carnaúba Wind House, que é o clube, né, que endereça um público diferente, porque são as pessoas que, em relação ao Vila Carnaúba, talvez tenham disposição de comprar um lote, construir uma casa, gerir mais uma casa, é um investimento imobiliário, enquanto no clube você tem um investimento muito menor e você usa a infraestrutura com a relação que você tem com qualquer outro hotel. E a ideia é inaugurar a primeira fase desse clube em outubro, agora desse ano. Então as obras estão avançadas, o processo de venda também já iniciou e está indo super bem. E a gente inaugura, portanto, ali provavelmente na segunda quinzena de outubro. A gente vai te avisar, se você pudesse programar para estar presente com a gente, ia ser muito legal. E aí, até o final do ano, tem uma outra parte da nossa equipe que está trabalhando em cima do primeiro componente de moradia popular, nos terrenos talvez mais próximos do aeroporto ou próximo de alguma vila pré-estabelecida, ou Preá, ou Castelhano, ou Caiçara, porque a gente enxerga uma demanda crescente de pessoas que estão se mudando para a região para trabalhar, ou de pessoas que já moram por lá, mas buscando uma moradia de melhor qualidade, ou com custo até, com relação custo-benefício um pouco melhor. Então aqui a gente está buscando sim lançar até o final do ano um produto que enderece esse público, e com isso a gente consiga já evitar esse crescimento desordenado que a gente está enxergando nessas regiões. Então, a ideia é começar a obra no que vem, e as pessoas, como resultado, que se mudaram para lá ou querem simplesmente ter uma moradia de melhor qualidade, possam comprar financiado com a Caixa Econômica, num valor de parcela aderente, né, com a renda
mensal, algo nunca visto ainda naquela região, porque tipicamente nessas regiões onde crescem apoiadas em vilas de pescador, a situação fundiária não é boa, e aí o ordenamento urbano nem é tão desenvolvido ou estruturado da maneira adequada, então ele vai crescendo com os puxadinhos, e aí quando a região ela recebe um volume de investimento muito grande, o aluguel fica caro, a moradia também não é de qualidade, aí fica bagunça, né? Então acho que o objetivo desse produto até o final do ano, pensando aí em 25 e 26, é fazer esse lançamento até o final do ano. Então a gente está com 3 frentes de trabalho e a gente gostaria de concentrar nelas e entregar elas antes de pensar num novo ciclo de mais outras 2 ou 3 frentes, porque o objetivo aqui para fechar ele é ficar nessa região por 10, 15, 20 anos pensando em vários produtos e com isso conceber um primeiro destino turístico planejado para servir de exemplo para vários outros que podem acontecer no Brasil. Tá joia, Eduardo. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Prazer. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.